Olá! Vamos agora fazer um resumo da aula do capítulo Estrutura do Computador, parte 3, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Memória. A memória RAM é fundamental para o funcionamento da máquina. Seu tamanho e capacidade determinam a quantidade de informações que o computador pode processar por vez. Isso significa que quanto mais memória o computador tiver, mais rápido ele será. A memória do computador é dividida em memória principal, RAM e cache, e memória secundária, meios de armazenamentos. RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, é o local onde os dados são processados. É um tipo de memória volátil ou transitória. Seu uso restringe-se ao período em que o computador estiver ligado. Por isso, quando criamos um arquivo, devemos gravá-lo em um meio de armazenamento, pois se só deixarmos na tela do computador, ao desligarmos, perderemos todo o seu conteúdo. Além da memória RAM, o computador possui também a memória ROM, Read Only Memory, memória apenas de leitura. As informações armazenadas na memória ROM já vêm de fábrica e só podem ser lidas e seu conteúdo não pode ser regravado, ou seja, as informações da ROM ficam armazenadas permanentemente. Dentro da ROM há 3 programas: BIOS, Basic Input Output System, Post Power on Self-Test e o Setup. Como já vimos, o BIOS é o sistema básico de entrada e saída, responsável por ensinar ao processador a operar os dispositivos de entrada e saída. O POST é executado toda vez que ligamos o micro. Ele faz o autoteste de funcionamento, como por exemplo a contagem de memória. E o Setup, responsável por alterar os parâmetros armazenados na memória de configuração CMOS. Tipos de memória ROM. Existem memórias ROM que podem ser programadas. Algumas ainda podem ser apagadas e regravadas. PROM, memória ROM programável, é uma memória ROM que pode ser programada, porém aceita apenas uma única gravação, tornando-se inalterável. EPROM, memória ROM programável e apagável, é uma memória ROM que pode ser apagada pela exposição à luz ultravioleta de alta intensidade. E EPROM, memória ROM programável e apagável eletricamente. É uma memória ROM que pode ser apagada através de impulsos elétricos. Processador. O termo Unidade Central de Processamento, ou simplesmente CPU, refere-se ao microprocessador e não ao gabinete como um todo. Como o próprio nome diz, sua função é processar instruções. CPU ou UCP, Unidade Central de Processamento, controla todo o sistema de processamento de dados, envolvendo o acionamento dos dispositivos de entrada, a execução das operações sobre os dados em processamento na memória e o acionamento dos dispositivos de saída. O processador é dividido em alguns componentes e cada um realiza uma tarefa específica, necessária para realizar todo o conjunto de instruções que é capaz de processar. O UAL, Unidade Aritmética e Lógica, executa operações aritméticas sobre os dados na memória, realiza também comparações, menor igual, maior igual, igual, maior, menor e diferente. O resultado dessas comparações servem para se tomar decisões dentro de um programa. O C, Unidade de Controle, impõe ordem na operação de todo o sistema, efetua o carregamento dos registros na memória, também controla a UAL nas operações a serem feitas sobre os dados do registro. Apesar de não processar dados, é ela quem gerencia todos os elementos que processam esses dados. Refrigeração do processador. Para realizar as tarefas, o processador emite muito calor e é necessário retirar essa energia térmica rapidamente para não danificar os componentes. Dissipador de calor. É uma peça metálica, geralmente de cobre ou alumínio. Seu papel é remover o calor do processador e conduzi-lo para o ar. Cooler.
também chamado de ventoinha, empurra o ar e força sua passagem através do radiador do dissipador, que por sua vez transmite o calor para o ambiente. Na ilustração, temos a representação do conjunto dissipador, processador e cooler. Placas de vídeo, áudio e monitores. Os computadores são utilizados cada vez mais como estações multimídia, porém esse tipo de recurso exige tecnologias avançadas. As placas aceleradoras de vídeo possuem processador e memória dedicados para não sobrecarregar o computador ao executar softwares para jogos e desenhos. Com softwares capazes de produzir efeitos cada vez mais reais, os monitores de vídeo também passaram por atualização, e os antigos CRT estão sendo substituídos por tecnologias como o LCD e OLED, que oferecem alta definição de imagens. Já para processar música no computador, não é necessária a instalação de placa adicional. As placas-mãe trazem on-board tecnologias de ponta para transmitir som de ótima qualidade. Setup. A figura mostra a tela principal do setup do BIOS. Porém, dependendo do fabricante, pode haver diferença de um computador para outro, mas as funcionalidades são basicamente as mesmas e os termos bem parecidos. Instalação de dispositivos. Como vimos, novas funcionalidades podem ser adicionadas a um computador por meio de placas de expansão ou conectadas a portas específicas ou USB. A primeira providência ao instalar um novo dispositivo é ler o manual que o acompanha. Muitos dispositivos são reconhecidos e instalados automaticamente pelo sistema operacional, porém, para alguns, há a necessidade de instalação de drivers, programas controladores. No sentido mais simples, um driver é um software que permite que o sistema operacional e um dispositivo se comuniquem um com o outro. Sem um software de driver, o hardware conectado, por exemplo, uma placa de vídeo ou impressora, não funcionará corretamente. Assim, finalizamos essa aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema, portanto, não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Até a próxima!